Ok? Boa tarde a todos. Mais uma aula de plantas daninhas e métodos de controle. Eu sou a professora Elza Correa, da Unesp, campus de Registro, e hoje o nosso assunto dentro da disciplina vai ser mecanismo de ação de herbicidas. Tá? Então, o objetivo aqui dessa aula é fornecer a vocês fundamentos teóricos para que vocês possam, aí na vida agronômica de vocês, reconhecer as principais classificações dos herbicidas, né? Que nós já sabemos que são muitos, e nós precisamos aprender a separá-los, identificar ações diferenciais dos herbicidas, porque eles têm, tá? Então, para cada tipo de produto, né, para cada classificação, para cada mecanismo de ação, a gente vai observar a ação diferencial dessas moléculas, identificar moléculas importantes no metabolismo de herbicidas. Quando eu falo de moléculas importantes, eu estou falando dos compostos orgânicos, tá? Das enzimas, das proteínas que estão envolvidas no metabolismo de cada produto, de cada herbicida que nós vamos estudar. Nós temos que lembrar as questões de classificação. Nós já falamos de classificação em aula anterior, né? Mas é sempre bom a gente rever isso. A classificação, né? Ela é feita segundo diferentes critérios e ela tem o objetivo de relacionar as propriedades, as características, o uso, a eficácia e a permanência no ambiente dos diferentes herbicidas que nós temos aí disponível para usar na nossa lavoura, tá? Então, isso é um conceito de classificação proposto por Deuber, lá no livro dele de 2006. Bom, mecanismo de ação. O que vem a ser o mecanismo de ação de herbicidas? Ele corresponde ao sistema metabólico ou fisiológico específico em que cada herbicida atua, tá? Então, na hora que eu falo de mecanismo de ação, eu estou falando da fisiologia, tá? Lá na planta, do composto orgânico que ele bloqueia, da ação metabólica que ele bloqueia. Tá? Então, isso é o mecanismo de ação, é disso que nós vamos falar bastante aqui nessa etapa da disciplina. O modo de ação, aqui é outra coisa, né? Então, o modo de ação é a série de respostas fisiológicas, ó, respostas, desde o contato do herbicida com a planta até o seu efeito final. Então, é o que acontece, é o visual, é o que eu vejo de efeito tóxico, tá? Então, isso é modo de ação. Então, se eu fiz a aplicação de um inibidor da síntese de carotenoides, né? O que eu espero observar nas plantas daninhas? Eu espero observar plantas com folhas brancas, tá? Então, o branqueamento das folhas, em função da aplicação desse grupo, é um modo de ação desses herbicidas, tá? O bloqueio da síntese de carotenoides é o mecanismo de ação desse grupo, tá? Então, prestem atenção que são momentos, né, diferentes do herbicida atuando aí na planta. A dinâmica fisiológica, também segundo Deuber, é todo o processo que envolve a penetração, translocação do herbicida, além dos obstáculos e reações químicas, até atingir o local específico de ação lá na planta, tá? Então, ó, processos que envolvem penetração e translocação. Pá, perceba, é diferente, tá? Então, uma coisa é o herbicida, isso daqui vale para qualquer produto, tá? Herbicida, inseticida, fungicida, blá, todos. Então, o que é a penetração? É diferente de absorção, que por sua vez é diferente de translocação, tá? Então, penetrar é ela sumir na folha, a hora que você faz a pulverização, a gotinha cai lá, né, na folha, aí ela penetra. O penetrar significa que o produto, que a cauda, ela está em apoplasto. Ela entrou, está lá nas ceras, está caminhando pela cutícula, pela cutina da folha. Ela vai atingir parede celular, tá? E uma vez que ela atinge parede celular, ela ainda está em apoplasto. Isso é penetração. Outra coisa é a absorção, tá? Então, o que é absorção? É quando o produto, ele
atravessa a membrana plasmática, tá? Atravessa a membrana da célula. Então, aí, neste caso, vai ter um gasto de energia, beleza? Então, a partir do momento que houve a transposição de membranas, que houve gasto de energia, isso é absorção. Tá? Então, houve gasto de energia, significa que houveram proteínas, né, envolvidas no processo, o produto que estava aqui fora, ó, faz de conta que isso daqui é o ingrediente ativo do produto, aqui é minha membrana celular. O produto vai chegar, né, enquanto ele está caminhando aqui por fora, parede celular, ao redor de ceras, de cutina, de suberina, ele está em apoplasto. Isso daqui é penetração. A partir do momento que ocorre um gasto de energia e ele cruza a membrana, sumiu, tá aqui, foi para dentro, cruzou a membrana, isso daqui é absorção. O produto saiu do apoplasto e passou para o simplasto. Isso é absorção, tá? Então, são momentos diferentes. E uma vez absorvido, o produto vai translocar, tá? Aí ele vai translocar via floema e chegar nos pontos de ação aí do mecanismo desse produto, desse herbicida, tá? Então, na dinâmica fisiológica estão envolvidos os processos de penetração, absorção, translocação, tá? E das reações bioquímicas que envolvem aí o mecanismo de ação de cada produto. Tá? Então, não se esqueçam isso. Existe uma diferença grande entre absorção e entre penetração, primeiro penetra, e absorção, tá? Das classificações, ainda tem com relação ao momento e modo de aplicação, aquilo que nós falamos na aula anterior, as questões de PPI, pré-emergência, pós-emergência, tá? Espectro de ação, se o produto é seletivo, se é de ação total, das características físicas e químicas, se o produto ele é volátil, se ele tem residual, se ele tem persistência, se ele é um produto que tem característica ácido, se ele é um produto básico, né? Ou seja, se tem pKa, se tem pKb, tá? A que grupo químico pertencem, se é um aril oxifenoxipropionato, se é um aciclohexanodiona, tá? Então, a gente vai ver essas diferenças. A dinâmica fisiológica deles, que é diferente também, dependendo do grupo químico. O mecanismo de ação, propriamente dito, né? Se o herbicida é um inibidor de ALS, se é um inibidor de EPS-PS, se é inibidor de ACCase, tá? Qual é a enzima, né? Se for uma enzima que ele bloqueia para que tenha a sua ação efetivada. Qual o grau de toxicidade ao homem e aos animais, né? A gente observa isso vendo as cores do rótulo, né? E a persistência no ambiente, tá? Então, isso a gente vai falar bastante. Isso são as classificações dos herbicidas, as classificações dos produtos. Com relação a tudo isso que nós falamos, olha só. Então, eu tenho produtos, né? Utilizado no pré-plantio, produtos utilizados no pré-plantio incorporado, na pré-emergência, né? Na pós-emergência, esses de pós-emergência, nós podemos trabalhar com produtos de ação em área total, né? De aplicação em área total, produtos aplicados de forma dirigida, tá? Produtos de pré ou de pós, né? Que você tem aí especificidades de aplicação, e os pós, né? Que tem ação no solo. Tá? Então, você tem uma gama de produtos que o momento e modo de aplicação são diferenciados e a observação do modo de ação também são diferenciados, tá? Então, a gente já vai falar sobre isso. E o modo de aplicação, né? Por exemplo, quem é utilizado no pré-plantio, né? Pré-plantio a gente sabe que é glifosato ou paraquat, não mais, né? Que tristeza. Ficamos só com o glifosato como dessecante. Tem outros também, né? A gente vai falar deles. Pré-plantio incorporado, quais são os ingredientes ativos que nós podemos utilizar e algumas características com relação à volatilidade, né? Então, esses aqui, gente, são os mais complicados com relação à volatilidade. Então, se você pega um butilate, molinate, pebolate, vernolate, uma trifluralina, né? Um pendimentalin,
são produtos que têm alta volatilidade, ou eles são fotodecomponíveis, ou extremamente fotodecomponíveis. Então, por causa dessas características da molécula, é que nós temos que fazer o quê? A incorporação, tá? Então, a gente vai falar bastante disso lá na frente. Questão de pré-emergência, né? Todos eles requerem solo bem preparado. Então, para eu fazer a aplicação, não pode ser em qualquer condição, em qualquer circunstância de solo, tá? Tem que ter médio e bom teor de umidade. Aí nós temos alguns produtos aqui, como acetoclor, alaclor, atrazine, bromacil, diuron, linuron, metribuzin, dentre outros, tá? Aqui são os exemplos para a gente falar, ter conversa, tá? Dos pós-emergentes, as aplicações podem ser precoce a tardia, tá? Ou precoce a média, precoce a tardia, precoce a média, aplicação precoce a tardia, também usado como dessecante, controla só gramínea perene, tá? Então, dependendo do produto que a gente escolhe, né? Tem um momento e um modo de aplicação diferente, e você tem técnicas de manejo de utilização diferente também, tá? Isso aqui só para a gente dar uma pincelada geral, a gente vai falar especificamente de cada grupo químico já já, tá? Tem alguns produtos que a gente acaba falando mais, né? Porque são produtos que estão mais, que são mais utilizados, ou que são melhor caracterizados aí nos seus exemplos, tá? Os herbicidas, pessoal, a grande maioria deles, né, atua na estrutura ou funcionalidade de proteínas, tá? Então, existem as proteínas, né, que aí os herbicidas bloqueiam a ação, né, ou a formação, ou acabam gerando acúmulo de alguma proteína diferenciada aí. Um exemplo típico, né, você tem aqui a enzima que o glifosato atua, né? O glifosato é um herbicida inibidor de EPSPS, tá? Então, é enolpiruvil chiquimato fosfato sintase, tá? Então, precisa ter esse S aqui para caracterizar a enzima, senão é só uma proteína, tá? Então, o glifosato bloqueia essa enzima. A enzima EPSPS é toda essa estrutura que a gente está vendo aqui, né? E o glifosato é essa outra estrutura em azul. Então, o glifosato, ele é aplicado na planta, ele é absorvido, né? Primeiro ele penetra, depois ele é absorvido, após a absorção ele é translocado para o metabolismo até chegar aqui na enzima no qual ele bloqueia. Então, o glifosato chegou na EPSPS, ele tem um local de acoplamento específico, ó, ele encaixa direitinho ali naquela região, e com isso, essa enzima para de funcionar, tá? Então, ela para de ter a ação dela no metabolismo, porque o glifosato veio e se alocou no local de ação, né, no local de acoplamento dela lá no metabolismo do ácido chiquímico. A gente vai falar já já disso de novo, não se assustem. Tá, essa é uma figura aqui do professor Vellini, né, que eu uso para sempre, porque é muito boa, né? Então é uma figura que a gente consegue observar bem essa questão do acoplamento de um herbicida a uma enzima, tá? Perfeita essa figura. Alguns produtos, né, eles alteram o metabolismo, principalmente o metabolismo oxidativo do vegetal, e aí existem enzimas, né, também que são enzimas antioxidantes, como a SOD, que é a superóxido dismutase, a catalase, tá? Então a gente percebe o herbicida, né, que vai ser o agente tóxico aí do sistema, que vai fazer com que gere radicais livres. E existem essas enzimas antioxidantes que limpam o metabolismo da planta, né? Peroxidase também é outra enzima importante nesse processo de inativação desses produtos químicos, né? A gente viu na aula passada o metabolismo, né, de seletividade, como é que isso funciona, que a gente só está revendo, tá? A questão das monoxigenases, né? Importantes, são famílias, né, de proteínas, de enzimas importantes aí no processo de seletividade a herbicidas, no processo de limpeza do metabolismo da planta desses agentes tóxicos.
Outro agente importante de desintoxicação, né, de limpeza do efeito do herbicida é a glutationa S-transferase, né, a GST. A GST é uma enzima que atua no metabolismo de glutationa, que é todo o metabolismo de enxofre, né, envolvido no metabolismo de enxofre da planta. E a GST, ela tem a habilidade de retirar os efeitos tóxicos gerados por herbicida, fungicida, inseticida e toxinas de insetos e outros elementos aí, tá? Ela acaba gerando uma glutationa reduzida, né? Essa glutationa com o herbicida acaba sendo inativada pelo metabolismo da planta e levada para vacúolo ou eliminada aí durante o processo de glutação, tá? Nós vimos essa figura, né, assustadora aqui também. Essa figura foi proposta, né, na verdade, foi estruturada pela professora Ana Catarina Catani, né, isso consta da livre docência dela, mas mostra, né, perfeitamente a ação do complexo P450 inativando o herbicida, transformando esse herbicida em composto não tóxico, e esse composto não tóxico é levado para o vacúolo ou acaba sendo eliminado pelo metabolismo da planta. Tá? Então, pode ser o complexo P450, né, a GST, a glutationa S-transferase, a oxidação aí por glicose. Então, são vários os processos metabólicos da planta que eliminam os efeitos tóxicos do vegetal. Tá? Mas, de uma forma ou de outra, os herbicidas, eles sempre vão atuar, né, em processos metabólicos da planta, gerando toxinas, gerando estresse oxidativo, gerando destruição de tecidos. Quanto mais ativa for quanto mais ativa for a atividade de enzimas antioxidantes, menor vai ser o efeito tóxico do herbicida a esses vegetais. E isso caracteriza aí a maioria dos processos de seletividade, a gente vai voltar a falar disso, tá? Bom, com relação ao mecanismo de ação propriamente dito, existem 3 grandes grupos, tá? Nós temos aí grupos de produtos que causam inibição da reação de biossíntese, temos produtos que causam desintegração de membranas e produtos que causam efeito no crescimento ou desenvolvimento da planta, tá? Então, quando a gente fala de um glifosato e fala de um 2,4-D, tá? Eles fazem parte de grupos diferentes, tá? Grupos de mecanismo de ação diferentes aí no vegetal. Vamos ver quais são. Bom, vamos falar primeiramente, tá, dos herbicidas que causam bloqueio na reação de biossíntese. Então, tem herbicidas que geram inibição na síntese de carotenoides, herbicidas que geram inibição na síntese de lipídios e outros que geram inibição da síntese de aminoácidos. Primeiro, vamos falar dos carotenoides, tá? Mas vamos lá. Tem mais gente aí, tem mais menininhos pela frente. Dos desintegradores de membranas, nós temos aqueles herbicidas que causam bloqueio do transporte de elétrons no fotossistema 2. Olha as aulas de fisiologia vegetal aí, gente. Aqueles herbicidas que geram um bloqueio no transporte de elétrons no fotossistema 1. Aqueles outros que causam acumulação de protoporfirina 9 e outros herbicidas que geram a inibição da síntese de glutamina, tá? Então, você percebe que são locais, né, enzimas e locais-alvo muito diferentes. E aí tem os produtos que geram efeito no crescimento e desenvolvimento. Aí tem herbicidas que têm efeito na divisão celular e aqueles conhecidos como agonistas das auxinas, tá? Então, outro grupo químico diferente aí. Grupo químico não, né? Outro mecanismo de ação diferente aí, tá? Dos inibidores de reação de biossíntese, agora vamos começar a focar, tá? Então, a gente viu
o geral, os 3 grandes grupos de mecanismo de ação, e agora nós vamos começar a focar. Primeiro deles são os inibidores da síntese de carotenoides. O que esses herbicidas fazem, né? Primeira coisa, né? A gente sabe que para uma planta gerar metabólito, para ela crescer, se desenvolver, gerar produto final, ela faz, né, um processo bioquímico chamado fotossíntese. Vocês lembram disso, né? A fotossíntese, ela começa com a emissão de luminosidade, aí essa luminosidade é em comprimento de onda específico, de alta energia. Isso vai causar um processo chamado de fotofosforilação oxidativa, tá? São reações químicas que acontecem lá no cloroplasto, esqueci o nome, no cloroplasto dos vegetais, tá? Então isso, né, essa emissão de luz gera uma reação química em cadeia que tem por função rodar o ciclo de Calvin-Benson e gerar açúcar, gerar fotoassimilados, né? Esses fotoassimilados vão ser distribuídos em função da questão do dreno, né? O que está sendo formado? Está sendo formado folha, parte aérea, está sendo formado flor, está sendo formado fruto, semente, né? Então, isso vai, o deslocamento desse açúcar formado depende das questões do dreno. Mas é importante a gente saber, por enquanto, né, que tudo acontece por causa da fotossíntese. E a fotossíntese, ela se inicia com a ação de aceptores primários, né, que absorvem essa luz, e existe um centro de reação, que são os fotossistemas. Esse centro de reação absorve essa energia vai acabar gerando o que a gente chama de reação de Rio, que é a quebra de molécula de água. Essa quebra da água acaba liberando elétrons. Esses elétrons é que vão ativar os fotossistemas, e com isso vai acontecer as reações quimiosmóticas, até a geração do ATP lá no final dessa história. Então, tudo isso acontece para gerar ATP, né? E tudo começa com o centro de reação sendo excitado pela energia que vem da luz. Essa excitação do centro de reação, né? Primeiro a gente tem lá o P660, o P730, que acaba gerando o transporte de elétrons. Senhor da glória. Lembram dessas coisas lá de fisiologia? Tem que lembrar, né? E esse centro de reação, né? Ele tem como principal ator aí nisso tudo essa estrutura, essa molécula aqui, que é a nossa querida clorofila, né? Então a clorofila, ela é uma molécula tetrapirrólica, olha só, 4 nitrogênios aqui, né? Com um magnésio como elemento principal, o magnésio, e ela tem uma cauda de fitol. Essa cauda de fitol é apenas estruturas carbônicas, tá? Isso é importante a gente lembrar. Tá, então, a clorofila é que gera todo o processo de fotossíntese, né? Porque a clorofila é como se fosse uma antena parabólica, né? Que ela fica lá absorvendo a luz, ela absorve essa luz e aí libera a energia para rodar o ciclo, começar o ciclo quimiosmótico. Além da clorofila, né, nesse processo estão envolvidos os carotenoides. Os carotenoides são estruturas, né, formadas por cadeias carbônicas simples, né? Então, diferente da clorofila, ó, clorofila tem essa estrutura aqui, que é a antena parabólica lá, né? Essa estrutura tem um magnésio central, tem 4 ligações de nitrogênio, o resto tudo é carbono e um pouco de oxigênio aqui nessas pontas, né? Mas a maioria é carbono. O carotenoide é uma estrutura muito simples, né? Ela é carbono e hidrogênio, tá? E esse carotenoide, essa estrutura aqui que esse grupo de herbicida bloqueia, né? Então, não forma carotenoide. E o carotenoide, gente, ele é extremamente importante no metabolismo, porque é o carotenoide que vai absorver o excesso de energia que a clorofila não dá conta de metabolizar.
A clorofila é gulosa, né? Ela não tem um ponto de compensação, ela vai absorvendo toda essa energia. Quando tem energia em excesso, ela, joga para o carotenoide, né? Joga o problema para o carotenoide, coitado, e aí ele dissipa, né? Ele ameniza todo o processo aí de excesso de energia que a clorofila absorve. Então, o carotenoide, ele tem uma função importantíssima no metabolismo, que é dissipar o excesso de energia gerado pela clorofila. Tá ok? Vamos voltar a falar disso já já. Bom, aqui, né, nesse grupo de herbicidas, nós temos 3 grupos químicos diferentes: piridazolinonas, isoxazolidinonas e triquetonas. Dentro de cada grupo químico, existem ingredientes ativos diferentes. Prestem atenção, são dentro do mecanismo de ação de inibidores da síntese de carotenoides, nós temos 3 grupos químicos. Dentro de cada grupo químico, nós temos ingredientes ativos diferentes, tá? Dentro do grupo químico das piridazolinonas, nós temos o norflurazon e o fluridone. Dentro do grupo químico isoxazolidinona, nós temos o isoxaflutole e o clomazone. Dentro das triquetonas, nós temos o mesotrione, tá? Então, olha só, um mecanismo de ação. Dentro desse mecanismo de ação, que é a inibição da síntese de carotenoides, comi o i aqui, nós temos 3 grupos químicos. Dentro de cada grupo químico, nós temos ingredientes ativos diferentes. E o que tem de diferente nesses caras aqui? O que é isso? Olha só. Para formar o carotenoide, que é aquela estrutura simples, que só tem carbono e hidrogênio, né? Nós temos um metabolismo, né? Nós temos todo um processo metabólico envolvido na formação de carotenoides. E a formação de carotenoide, ele vem de uma das 3 principais rotas metabólicas do metabolismo secundário, que é a rota do ácido mevalônico. Então, nós temos lá um metabolismo primário no vegetal, que é caracterizado pelos processos iniciais de fotossíntese, e em determinado ponto, esse metabolismo passa a se chamar metabolismo secundário, porque ele se torna muito mais complexo. Aí nós temos algumas rotas principais: rota do ácido malônico, do ácido mevalônico e rota do ácido chiquímico. Essas são as 3 ramificações iniciais aí, tá? Então, a formação de carotenoide, ela parte da rota do ácido mevalônico. Gente, é óbvio que isso não é tão simples assim como eu coloquei, tá? Então, eu só coloquei alguns passos metabólicos principais, com alguns compostos orgânicos mais relevantes. Não é mais relevante, todos são relevantes, né? É aqueles que eu gostei mais do nome, que eu estou mais acostumada com os nomes dele, para ficar mais simples, tá? Então, isso daqui é só um resumo, tá? Por favor. O metabolismo é infinitamente maior do que isso. Mas, o que nós precisamos saber por enquanto? A partir da rota do ácido mevalônico, você tem a formação de várias proteínas pela ação de várias enzimas, até chegar lá nas xantofilas, e essas xantofilas vão formar várias coisas, inclusive os carotenoides. Quando eu faço a aplicação de um herbicida, qualquer herbicida deste mecanismo de ação, que estão nesses grupos químicos, esses herbicidas vão atuar em algum momento do metabolismo de formação de carotenoide.
Aí, em função do grupo químico, da estrutura química, né? Então, cada produto, olha só, são estruturas químicas bem diferentes. Cada um desse vai se acoplar, né? Vai ter a habilidade de se acoplar em uma enzima diferente. Se eu estou usando um clomazone, por exemplo, né? Clomazone, ele vai bloquear a ação da enzima farnesiltransferase. E aí ele gera acúmulo do farnesil pirofosfato, tá? Então, a planta vai deixar de formar carotenoide pelo bloqueio da enzima farnesiltransferase, pelo acúmulo da proteína farnesil pirofosfato, ok? Se o herbicida que eu usei lá no campo para controlar a planta daninha foi o fluridone, aí a enzima que é bloqueada é a fitoenodessaturase. A aplicação de fluridone gera acúmulo de fitoeno, porque a fitoenodessaturase não está atuando nessa rota metabólica. O que o herbicida faz? Ele chega aqui e se acopla na enzima no mesmo lugar aonde deveria ser acoplado o fitoeno para se transformar em fitoflueno. Tá? Então, o passo de transformação de fitoeno para fitoflueno, que ia gerar no final carotenoides, foi bloqueado pela presença do herbicida fluridone. Então, olha só, clomazone e fluridone possuem o mesmo mecanismo de ação, que é a inibição da síntese de carotenoides. Só que, como eles pertencem... Opa! Ó, clomazone e fluridone, eles pertencem a grupos químicos diferentes. Por quê? Porque eles têm estruturas químicas diferentes. Eles vão bloquear enzimas diferentes na mesma rota metabólica, tá? Olha, aí a gente fala de isoxaflutole e mesotrione, são dois grupos químicos diferentes. Só que os dois, eles bloqueiam a enzima HPPD. O bloqueio da enzima HPP... Nossa, deu ruim aqui. O bloqueio da enzima HPPD, ela também vai bloquear a formação de carotenoides, só que de forma indireta. Porque a enzima HPPD, ela é uma enzima do metabolismo do ácido chiquímico, tá? É diferente, é outra rota metabólica, tá? Então, não vem do ácido mevalônico, vem do ácido chiquímico. Esse ácido chiquímico, ele gera várias coisas, vários compostos importantíssimos para o vegetal, para o crescimento, para o desenvolvimento, para a formação de grãos, de sementes, né? Atua em vários momentos, vários processos, mas o que nós temos que saber agora nessa rota aqui, que o ácido chiquímico, né, ele vai formar a plastoquinona. A plastoquinona, ela é importantíssima no processo de transporte de elétrons no fotossistema, tá? Ela é importante nesse momento aí. Então, quando eu faço a aplicação do mesotrione ou do isoxaflutole, eles vão entrar no metabolismo do ácido chiquímico, vão bloquear a ação da HPPD, e com isso, você não tem a formação de plastoquinona. Essa plastoquinona, ela é um composto importante porque ela vai entrar aqui, ó, no metabolismo do ácido mevalônico e vai capturar elétrons que está presente nesse metabolismo aqui. Ela capturou esse elétron, aí ela consegue se transformar numa plastoquinona com H2, tá? Então, esse composto aqui é que vai transportar os elétrons lá na outra rota metabólica, tá? O que nós temos que entender é que
O mesotrione e isoxaflutole atuam bloqueando a HPPD, que é uma enzima importante no metabolismo de formação de carotenoide, porque ela estabiliza, né? Ela forma um composto que vai estabilizar o processo de ação da fitoenodessaturase. Se não tem plastoquinona, né? Então essa fitoenodessaturase não vai atuar corretamente, porque ela vai estar muito carregada eletricamente, ela vai estar com muito elétron, né? E não vai formar o carotenoide. Tá bom? Então, olha só, de novo, né? É um mecanismo de ação só, que é a inibição de carotenoide. Esse mecanismo de ação, ele pode ser ativado por diferentes herbicidas. Esses herbicidas, esses ingredientes ativos, como eles possuem grupos químicos, estruturas químicas diferentes, eles vão atuar em diferentes momentos da rota metabólica de formação de carotenoide. Beleza? Entendemos isso? Né? Nós entendemos que são rotas metabólicas diferentes, ingredientes ativos diferentes, que em função da sua estrutura química diferente, ele vai atuar em diferentes enzimas dessas rotas metabólicas, mas que todos eles vão causar inibição da síntese de carotenoide. Tá? E o sintoma, né? Então, quando eu aplico um clomazone, por exemplo, né? Então eu tenho a formação, a germinação, né, de plântulas com folhas brancas, tá? Então, essas folhas que germinaram, essas plantas que germinaram, elas não têm carotenoide, tá? Não tem carotenoide, elas não têm como dissipar o excesso de energia gerado, né, pela clorofila. Então, conforme elas vão ficando em presença de luz, elas têm os seus tecidos necrosados, né, pela não dissipação do excesso de energia. Tá? Então, se observa essa característica aqui, inibidor da síntese de carotenoide, gera, né, o modo de ação dele é plantas com folhas brancas, tá? Olha só, né? Então, essa ação do inibidor de carotenoide é em folha, é região meristemática, tecidos que estão sendo formados, tá? Então, olha só, teve a contaminação por clomazone aqui nessa planta de citros, as folhas velhas não têm ação, não tem o efeito branco, por quê? Por que não tem esse efeito de branco, já que a ponta aqui, ó, deu o efeito branco, né? O efeito de ausência de carotenoide. Porque o herbicida atua na síntese de carotenoide. Nas folhas que já estavam formadas, ó, já tinha carotenoide, então já formou, então não vai ter ação do produto. Só vai ter ação, ele só vai atuar na região meristemática, onde as folhas ainda estavam em formação, tá? Então, aí formou folha sem carotenoide, folha branca, tá? Sem coloração. Legal, né? Olha só, isso daqui é a ação do isoxaflutole, lembra que são grupos químicos diferentes, né? Então, a ação do isoxaflutole é em outra enzima, mas ele gera esse efeito de branqueamento de folha, ó. Isso daqui são plantas de braquiária, aqui são as plantas testemunha, como elas estariam, e aqui é as plantas que sofreram a aplicação, né? Então, é o solo que sofreu a aplicação do isoxaflutole. Só de observar, gente, essa condição, né, você já consegue imaginar. Inibidor de carotenoide é pré ou pós-emergente? Falem comigo, o que vocês acham que ele é? Pré ou pós? Estão aí? Tem alguém comigo? Estou sozinha nessa brincadeira aqui? Pré-emergente, né, gente? Por quê? Porque ele só vai funcionar em tecidos que vão ser formados. Se eu aplico ele em pós-emergência, o que pode acontecer? Posso matar esse ponteiro aqui,
né, mas ele pode ter brotação lateral e continuar crescendo. Se for para cultura, ótimo, né? Mas se for para planta daninha, é interessante aplicação em pós-emergência? Não é, né? Então, o interessante, né, é a aplicação dele, é entender que a ação dele é em pré-emergência por causa do mecanismo de ação, por causa da forma de ação que ele tem, tá? Então, o inibidor da síntese de carotenoide é pré-emergente, tá? Independente do grupo químico. Olha o sintoma de intoxicação de fluoridone, né? Isso daqui foi um herbicida aplicado em ambiente aquático, né? Então, ele gera o crescimento, né, de tecido meristemático sem pigmentação. Essa daqui tá meio rosa, né, roxeadinho assim, porque essa planta daninha aquática, ela possui muita antocianina, né? Então, ela tem essa coloração dessa forma. Tá? Então, algumas características dos inibidores da síntese de carotenoides. São herbicidas de pré-emergência, nós já entendemos por que ele só atua em pré-emergência, né? Porque ele só atua em tecido meristemático, em tecido em desenvolvimento. Ele bloqueia a síntese de carotenoide. Se o carotenoide já está formado, ele não vai ter ação nenhuma, tá? Então, a aplicação dele é sempre em pré-emergência, tá? Esse grupo, né? Eles são herbicidas que possuem controle seletivo de monocotiledôneas, né? Apesar de você ser observado nessa figura aqui, né? Um efeito em dicotiledônia, né? Um efeito aqui em dicotiledônia, a eficiência total dele para controle de planta daninha é para monocotiledônia, tá? Então, ele vai ser bom de verdade para monocotiledônia. Tá? Então, controla algumas dicotiledôneas na cultura do algodão, arroz, cana-de-açúcar, fumo e soja. Tá? Então, controle seletivo em monocotiledônia, então ele vai ter uma seletividade nessa situação, e controla algumas dicotiledôneas nessas culturas aqui também, seletivo, e a gente vai entender por quê. Tá? É utilizado no controle de plantas daninhas aquáticas, tá? Isso não no Brasil, porque no Brasil nós não temos registro, né, de herbicidas para ambientes aquáticos, tá? Mas em outros países tem, Estados Unidos, né, União Europeia tem, alguns países, né, da União Europeia. Herbicida que possui rápida absorção, translocação via xilema, tá? Então ele penetra e ele caminha via apoplasto, tá? Lembrando que xilema é apoplasto. A dose é variável em função do tipo de solo, tá? Então, existem variações aí se nós considerarmos solos arenosos, solos argilosos, tá? Então, nós temos que entender qual é o tipo de solo que nós estamos trabalhando para poder fazer a dose correta e não errarmos aí na utilização do produto, tá? E ainda não existem relatos de resistência no nosso país, tá? A herbicidas inibidores da síntese de carotenoides. A seletividade, como nós falamos várias vezes aqui, ó, ele possui controle seletivo para monocotiledônia, tá? E alguma coisa de seletividade em dico. O que acontece, né? O clomazone, né, para as plantas que ele tem seletividade, ele vai sofrer oxidação no metabolismo, então ele vai penetrar, ele vai ser absorvido, só que durante o caminho dele, antes de chegar na rota metabólica do ácido mevalônico, ele vai ser oxidado, tá? Então, essa oxidação, ela pode acontecer por glicose ou pelas enzimas antioxidantes, tá? Então, de alguma forma, ele vai ser oxidado. O norflurazon, ele vai sofrer desmetilação, tá? Então, ele tem um grupo metil, né, que vai ser desligado aí da estrutura de alguma forma. Ele pode sofrer, né, os herbicidas inibidores da síntese de carotenoides, eles sofrem conjugação com glutationa, tá? Então, essa conjugação com glutationa é feita pela enzima GST, então a enzima vai lá, captura a molécula de herbicida, né, transforma ela numa substância não tóxica e é retirada do metabolismo. Existe alguma
ação de Safner, né? Então, Safner são outros produtos, outras moléculas que têm ação de proteção, né? Então, são moléculas que são utilizadas no tratamento de sementes, principalmente, que eles fazem com que tenha um aumento de GST muito alto, e isso vai proteger a plântula da ação dos herbicidas inibidores da síntese de carotenoide, né? Então, isso funciona bem para clomazone, funciona bem para isoxaflutole, tá? Para mesotrione, funciona bem, tá? Então, existe essa possibilidade também, tá ok? Bom, então com isso nós encerramos a nossa fala sobre inibidores da síntese de carotenoides. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Estou aqui a postos para responder. Sem perguntas, então agradeço a presença de vocês, obrigado pela audiência. Tá? Esse vídeo está disponível lá no YouTube. Vão lá, dá um joinha, curtam, compartilhem e assistam, tá? Para vocês aprenderem sobre isso. Muito obrigado pela presença de todos e até o nosso próximo mecanismo de ação.